Olá! O reconhecimento facial é uma das grandes áreas da visão computacional e existem vários métodos atualmente que conseguem realizar esse tipo de detecção. Cada um possui seus prós e contras, porém, a técnica que nós vamos ver hoje é um dos grandes avanços nessa área. Ela utiliza não apenas um método, mas um conjunto deles que, aplicados a uma imagem, consegue identificar uma pessoa com bastante precisão. Então vamos agora ver uma introdução sobre o Face Recognition. E se você quer aprender visão computacional do zero, confira nosso curso que vai te ensinar desde os fundamentos até as técnicas mais avançadas para o processamento de imagens. Não perca essa chance, o link está na descrição do curso. Bom pessoal, antes de nós irmos direto ao código, vamos dar aqui uma breve olhada em um artigo publicado pelo Adam, que é um dos criadores da biblioteca, e aqui ele propõe um desafio, que é testar se o método criado por ele, de reconhecimento facial, consegue identificar a diferença entre essas duas pessoas. Então são duas pessoas bastante parecidas, um deles é o Will Ferrell, que é um famoso ator, e o outro é o Chad Smith, que é um cantor de rock. Então eles são bem parecidos, até para um ser humano. É um pouco complicado diferenciar os dois, porém no artigo ele vai explicar como que funciona a biblioteca Face Recognition e também vai provar que o método dele consegue fazer com que um computador possa distinguir essas duas pessoas que são bastante parecidas. Bom, e aqui ele vai explicar o passo a passo de como que funciona a biblioteca. Então, primeiro nós temos a detecção de faces dentro da imagem. Bom, e essa detecção vai utilizar o método ROG, que é o histograma orientado a gradientes, que é uma das técnicas de reconhecimento facial, assim como, por exemplo, o RAR Cascade, que também consegue fazer a detecção. Porém, o método ROG ele já é mais novo, ele é do ano de 2005, e ele possui uma precisão maior. Aqui ele está explicando um pouco sobre o método ROG. E uma vez que nós temos as faces, ele utiliza um método chamado Wrap, que consiste em centralizar a imagem do rosto. Isso porque nem sempre nós temos um rosto na posição central da imagem. Às vezes nós temos uma pessoa que está olhando para o lado. Então, neste segundo passo, o computador vai tentar pegar essa imagem que não está centralizada, ele vai capturar alguns pontos dessa imagem, que nós chamamos de landmarks, são os faces landmarks, e então ele vai tentar centralizar a imagem, sem perder, claro, os detalhes que vão determinar quem é aquela pessoa. Bom, o terceiro passo é o encoding face, e é aqui que a biblioteca começa a ficar interessante, porque esse método, diferente de alguns outros que nós temos de reconhecimento facial, ele não precisa de um extenso treinamento de imagens de uma pessoa. Então, a maioria dos métodos que nós temos de reconhecimento, nós precisamos tirar várias fotos de uma pessoa e treinar o modelo baseado nas imagens para reconhecer aquela pessoa, dado uma nova imagem. Porém, neste método, é aplicada uma técnica de Deep Learning. Então, eles treinaram uma rede neural para conseguir identificar quais são os pontos da face que melhor identificam um indivíduo. Então, quando nós passamos uma imagem de um rosto para essa rede neural, ela vai extrair 128 pontos, que são medidas que melhor identificam um ser humano. Então, uma vez que nós temos essas medidas, nós não precisamos de nenhuma base de dados de imagens para fazer o reconhecimento dessa pessoa em uma nova foto. Então, nós só precisamos ter essas medidas e então fazer a comparação. Então, aqui ele explica como o método foi utilizado para diferenciar aquelas duas pessoas que eu falei no início. E aqui nós temos o processo de encode, gerando aqui as 128 medidas deste rosto, da imagem de input.
E o processo 4 é encontrar a pessoa baseado no encoding, ou seja, nessas 128 medidas. E aqui nós vemos que o programa conseguiu reconhecer perfeitamente quem é quem na imagem. Então, apesar do fato deles serem extremamente parecidos, o computador conseguiu identificá-los. Muito bem, tendo essa introdução, vamos para a aula. Bom, pessoal, e para prosseguir com o projeto, nós precisamos baixar o Visual Studio, que é um editor de código da Microsoft. E para rodar este método de reconhecimento facial, nós vamos precisar de algumas funcionalidades dele. Então, vou baixar aqui a versão Community, que é a versão gratuita. E uma vez que o download está feito, ao abrir o arquivo, você vai chegar até esta página de instalação. E aqui nós vamos selecionar esta opção, que é o desenvolvimento C++ para desktop. Ok? Então vamos manter essas configurações habilitadas por padrão e fazer o download e instalação. Esse processo pode demorar um pouco, é normal, e após concluído, nós já vamos direto para o código Python. Muito bem, bom, estou aqui na pasta do nosso projeto e aqui eu tenho 3 imagens, uma do Elon Musk, uma do Elon Musk para nós fazermos um teste, que é uma imagem diferente, né, no ângulo diferente, e uma imagem do Tony. Nós temos também a pasta Pessoas, nós vamos utilizar mais tarde em um projeto, e ela possui 3 imagens, uma do Elon Musk, uma do Obama e uma do Tony. Então vou deixar esses arquivos disponíveis no anexo da aula. Bom, então nós vamos precisar de algumas bibliotecas para rodar esse método de reconhecimento facial. A primeira biblioteca que nós vamos precisar, vou abrir aqui o Python Interpreter, e nós vamos precisar da biblioteca CMake. Então você vai fazer o download e instalação dessa biblioteca CMake, em seguida a biblioteca dlib, a biblioteca face-recognition e também vamos precisar do opencv-python. Muito bem, tendo essas bibliotecas, vou criar aqui um arquivo que será testando FR de Face Recognition. Então vamos testar a biblioteca, importando primeiramente o OpenCV. E vamos importar também a biblioteca Face Recognition as FR. Bom, pessoal, então vamos criar aqui uma imagem. Vou começar pela imagem do Elon Musk, então vou criar aqui MGElon. E nós vamos carregar essa primeira imagem. É dela que nós vamos extrair os pontos faciais para então comparar com a imagem de teste e ver se o algoritmo vai conseguir reconhecer. Então nós temos uma função no Facial Recognition que faz a leitura da imagem. Então vou digitar fr.loadImage e aí nós passamos o caminho da imagem. Então será elon.jpg. Então nós podemos exibir a imagem com cv2.imshow. Colocar aqui elon e variável imgelon. Em seguida cv2.waitKey com delay de 0. Bom, e percebem que essa imagem teve uma mudança na escala de cor. Isso se deve ao fato de que internamente a biblioteca Face Recognition trabalha com o padrão RGB.
E algumas imagens que nós utilizamos têm um padrão BGR. Então o que nós vamos fazer aqui é mudar a escala de cor. Vou utilizar aqui a mesma variável, img_long será igual cv2 cvt color, passando imagem long. Eu vou procurar o código cv2.color bgr to rgb. Então agora, quando nós exibirmos a imagem, ela vai estar no padrão original. Bom, e conforme nós vimos na introdução, essa biblioteca ela faz um processamento de várias etapas na imagem. Então a primeira etapa que ela faz é reconhecer o rosto dentro da imagem, né? Fazer a localização do rosto. Então, obviamente, ela faz isso internamente, mas nós temos uma função que retorna para nós as coordenadas do rosto. Então, vou criar aqui faceLock de localização, que será igual a fr.faceLocations, passando a imagem. E se nós darmos um print aqui na variável faceLock, nós vamos ver que ele retornou 4 coordenadas, né? 4 valores de coordenadas. E esses valores eles funcionam semelhante ao x, y, w, h, que nós sempre utilizamos. Porém, eles têm uma variação. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um retângulo ao redor dessa face, vamos colocar aqui cv2.rectangle, passando a imagem. As coordenadas iniciais serão faceLock na posição 3 do array, representando o x, e representando o y, nós temos faceLock na posição 0. Depois nós já temos calculado as coordenadas finais do retângulo. Então nós vamos utilizar o faceLock na posição 1 e a posição 2. Só trocar aqui a imagem e long, né? Não img. Bom, então em seguida vamos colocar a cor. Vou colocar aqui um verde com 2 pixels de espessura. Bom, pessoal, então antes de executar aqui, vamos extrair dessa função faceLocations, que ele retorna um array, vamos extrair a primeira posição. Isso porque nós podemos ter mais de uma face dentro da imagem. Nós sabemos aqui que na imagem nós possui apenas uma face. Então eu vou extrair apenas a primeira posição de dentro desse array. Senão ele vai retornar um erro aqui dentro do código. Então executando. Então esse foi o resultado, né? Ele conseguiu colocar aqui perfeitamente o retângulo ao redor da face. E este método é feito utilizando o algoritmo ROG. Após localizar o rosto, localizar a face, nós temos que fazer o encode. O encode é o processo que vai extrair as 128 medidas de dentro do rosto da imagem. Então vamos colocar aqui encode e long será igual a fr.faceEncodings, passando a imagem do Elon Musk e novamente pegando a primeira posição do array. Então agora vamos printar essa variável. Vou excluir aqui essa linha.
Bom, então veja que ele retornou um array com uma série de valores, né? Esses valores são as medidas do rosto do Elon Musk. Então, quando nós formos comparar com uma nova imagem, nós vamos utilizar essas medidas e verificar qual a similaridade com as medidas da próxima imagem. Então, vou voltar aqui acima e carregar também a imagem de teste. Então, será img elon test. Será igual a fr.loadImage, passando a imagem de teste. E vou repetir esse mesmo processo aqui também, converter a imagem em RGB. Porém, passando a variável elonTest. Bom, então já vou pular aqui para a parte do encode. Vou criar o encode elonTest. Isso é igual a fr.faceEncodings, passando a imagem de teste. Então agora nós temos as medidas dessas duas imagens. E o que nós temos que fazer é comparar e verificar a similaridade. Então para isso nós temos um código. Vou colocar aqui comparação, que será igual a fr.compareFace. E aqui nós vamos passar, utilizando chaves, o encode da imagem original e também o encode da imagem de teste. E vamos printar essa variável comparação. Bom, então ele retornou o valor true. Isso significa que o resultado da comparação foi verdadeiro. Então ele reconheceu que nas duas imagens são a mesma pessoa. Deixa eu colocar aqui um imshow para a segunda imagem também. Vou colocar aqui lonTest. Ok, então nas duas imagens ele reconheceu que são a mesma pessoa, baseado nas medidas do rosto. Então, se eu trocasse aqui a imagem de teste pela imagem do Tony, se eu colocar a imagem do Tony no lugar da imagem de teste, ele retornou o valor false, significando que não é a mesma pessoa nessas duas imagens. Então veja que nós temos uma detecção bastante precisa, né? Nós podemos ainda verificar qual que é a distância entre essas duas imagens. Vou criar aqui a variável distância, que será igual a fr.faceDistance. E aí nós passamos essa mesma configuração, os dois encoders. E vou printar aqui a variável comparação e a variável distância. Então ele retornou false e um valor de 0,73. Então, quanto maior o valor de distância, maior é a indicação de que aquelas pessoas não são correspondentes, não são a mesma pessoa. E quanto menor o valor, nós temos um padrão de reconhecimento melhor. Então, por exemplo, se eu importar novamente aqui a imagem do Elon Musk de teste, agora nós temos o valor true e 0,38 de distância. Então nós temos um valor bem menor
do que a distância apontada quando nós colocamos a imagem do Tony.